Vamos seguir, Pedro? Vamos lá, na Jovem Pan News Londrina, 10 horas e 12 minutos. E o prefeito Marcelo Berinatti comentou pela primeira vez sobre o caos que a saúde londrinense vem enfrentando nos últimos dias. Londrina tem registrado nos últimos dias uma superlotação na rede de atendimento à saúde 24 horas. As UPAs, prontos atendimentos do Leonor, também o infantil, vem registrando longas filas para consultas médicas. Em alguns casos, o tempo médio para atendimento médico estava em 5 horas. O prefeito Marcelo Berinatti comentou sobre o assunto pela primeira vez. Segundo o prefeito, não faltam médicos nas unidades de saúde 24 horas para atender a população e a superlotação dos últimos dias pode ser explicada, na visão dele, pela circulação de um vírus respiratório que atinge as crianças e também pela suspeita de dengue nos adultos. Se não me falha a memória, acho que o Felipe poderia falar com mais propriedade, mas em média o atendimento ali era 350, 400 pessoas e hoje está atendendo mais de 600 pessoas por dia em razão desses dois, eu vou chamar de surto, talvez o nome técnico não seja isso, mas dessas duas questões, uma preocupação com a dengue mais nos adultos e também o vírus sincicial, que é um vírus que dá uma infecção respiratória. Por parte da prefeitura, o que a gente tem feito é reforçar as equipes de atendimento. Então as UPAs hoje estão trabalhando com 6 a 8 médicos de plantão, dependendo do dia. O pai também, 6 a 8 médicos. Ah, Marcelo, mas isso é muito ou é pouco? É muito. Quando eu entrei na prefeitura, tinha um médico no pai de plantão ou 2 no máximo. Nas UPAs, um médico de plantão ou 2 no... O prefeito pediu apoio da população para cuidar dos quintais e assim evitar o surgimento do criadouro da dengue, o mosquito transmissor da dengue na cidade. Na semana passada, nós mostramos aqui no Rico Notícias Dia que as confirmações dos casos, em uma semana, cresceram 30%. Peço com muita humildade para que as pessoas cuidem, sim, de casa, né? Dê uma olhadinha ali na latinha do cachorro, no vasinho de casa, para ver se não tem foco de dengue. Sim, tenha esse cuidado, porque tem muita suspeita de caso de dengue. E o caso de dengue, quando tem a suspeita, é demorado o atendimento, porque tem que fazer lá o teste da dengue, aí tem que ficar em observação, aguardar o resultado do exame, né? Sobre a falta de pediatras nas unidades básicas de saúde, o prefeito minimizou o problema, dizendo que quando o caso é grave, os pais podem levar os filhos ao pai para uma consulta mais completa, utilizando os postos de saúde apenas como um consultório médico para atendimento de rotina. São duas questões, veja, o posto de saúde é como se fosse um consultório, né? Então são para consultas agendadas, para consultas marcadas. O pronto atendimento especificamente é exatamente para aquela questão que pegou a pessoa de surpresa, pegou uma gripe forte, deu febre, a criancinha está moadinha, não tá comendo, você não vai ficar aguardando para você ir numa consulta num consultório. Então o pronto atendimento, como é o pai, é exatamente para esses casos que a pessoa é pega de surpresa. No posto de saúde especificamente são consultas agendadas, né? Então para esse momento que a gente está vivendo, com muita infecção respiratória, enfim, os atendimentos têm que ser necessariamente numa unidade referenciada como o pronto atendimento infantil, que tem mais estrutura. A gente está recebendo muitos casos graves, né, de crianças com infecção respiratória, não muito leve não, caso grave mesmo. Então, enfim, isso está sendo, claro, analisado pela equipe como poder proceder. Construção de 3 novas unidades de atendimento 24 horas que serão construídas nas zonas Norte, Sul e também na Leste. A construção será custeada com recursos do governo do estado e, segundo o prefeito, só falta a assinatura do convênio para as obras começarem. Para o chefe do executivo londrinense, as novas unidades vão desafogar as demandas das UPAs. Nós vamos construir 3 novas UPAs, está pronto para assinar o convênio. Está pronto para assinar o convênio exatamente para daí a gente poder licitar as obras. Está finalizando a parte burocrática, já foram escolhidos os terrenos, então um na Zona Norte, um na Zona Leste, um na Zona Sul de Londrina, e que vai ajudar bastante nesses momentos, principalmente, onde existe esses surtos de alguma infecção respiratória, ou de dengue, ou de outra coisa, que aumenta muito o volume de atendimento. Então, a fala do prefeito Marcelo Berinatti fazendo uma avaliação sobre a questão da saúde. Antes a gente tinha um problema, né? A gente mostrou muito aqui
já veio Pan News Londrina, né, no Grupo RIC, Cidade Alerta, Balanço Geral, enfim, a questão da falta de médicos. Agora a gente tem um médico, mas não está sendo suficiente. Aí vem uma questão, quando a gente fala de gestão, será que não seria então nesse momento que já está tendo uma procura grande, você deixar uma UBS abrindo até mais tarde para absorver? A questão do pai, não tem alguma outra referência que possa fazer momentaneamente para não ficar tudo concentrado no pai, para desafogar justamente nesse momento de uma procura maior? Então fica essa questão também dessa gestão, se não pode ser melhorado, já que se tem médico, mas não está dando conta, alguma coisa está acontecendo. E são pontos a serem discutidos, Pedro, pelo seguinte, né? Nós temos aqui uma das doenças que tem realmente gerado essa fila de espera, que é a questão da dengue. Que, com certeza, como disse o prefeito, tem a parcela da população. Né? A população precisa fazer a parte dela, a gente está cansado de falar qual a necessidade de se cuidar dos quintais, e hoje, pelo menos nos últimos 5 a 10 anos, a maioria dos focos de dengue são encontrados nos quintais das casas. Então se fala o seguinte, né? Bom, não temos aí um prédio público que está gerando toda essa questão da dengue. Nós temos a casa da pessoa que está com a necessidade de fazer a limpeza. Porém, nos últimos anos, nós vimos cidades exterminando os focos de dengue com medidas diferentes, contratando empresas que têm tecnologias diferentes para o combate à dengue. E aí você está falando de uma responsabilidade do poder público. Nós temos a cidade de Ortigueira, por exemplo, que contratou uma empresa, fez um experimento diferente, uma nova tecnologia e conseguiu exterminar em mais de 90% os focos de dengue. Londrina tem o conhecimento dessa nova tecnologia. Tem dinheiro. Tem dinheiro para fazer isso. E nos últimos tempos o que a gente vê realmente ou praticamente não se fazer campanha contra a dengue com antecedência lá atrás, não é esperar explodir, é continuar fazendo a campanha de dengue o tempo todo, não é? E entrar com essas novas tecnologias, que daí está na mão da prefeitura, está na mão do poder público. Então nós temos duas parcelas. A parcela da população, não dá para a gente colocar toda a culpa no poder público, né? Toda a culpa na prefeitura, não. Tem a parcela da população que continua sem colaborar. Mas sabendo disso, o poder público não pode se antecipar, ou a gente simplesmente vai sempre jogar a conta na população quando o assunto é a dengue. E aí a gente gera todo esse transtorno que acaba voltando para o poder público, que é o atendimento na rede. Bogas, mas nós temos outros casos aí, como as doenças respiratórias, né? Nesse período aumentou bastante também a procura, principalmente das crianças. Sim, no pai. Né? No pai, principalmente. Mas quando a gente fala aí na UPA, principalmente, a gente viu um crescimento muito grande com relação à dengue. E a gente vê até a participação do pessoal nas nossas redes sociais falando sobre isso. Então tem duas parcelas. Uma delas a população que precisa melhorar, mas outra o poder público que também precisa acompanhar essa mudança e essa chegada de novas tecnologias, né, no combate ao Aedes aegypti. O pessoal segue participando lá, o Bernardo fala, o Bernardo deu as caras, hein? Falou que tá aparecendo. O Bernardo tá aparecendo um pouco mais, né? Mas ultimamente tá meio, né? Desaparecido. Agora, nos últimos dias, que começou a aparecer um pouquinho mais. Maria do Carmo participando também, dando o seu bom dia aqui. O João Antônio fala, a verdade é que nunca vamos nos livrar da dengue. A rede de saúde sabe quando ocorrem os picos, deve se preparar para isso. Pois é o comentário do João. Todo ano é a mesma coisa, a gente sabe a época que dá dengue, a gente sabe que o pessoal não cuida, então assim, o poder público pode fazer a mais para tentar evitar ou pelo menos dar conta da demanda, mas nenhum nem outro. É isso aí. Vamos seguir, Pan News Londrina 10h21.